O Caio Henrique perguntou se o Dutra rompeu com a União Soviética por algum motivo específico ou ele achou que ter um governo capitalista seria melhor. O rompimento com a União Soviética ele tem um motivo bastante específico, diga-se de passagem. Depois que houve a cassação do PCB, alguns jornais da União Soviética começaram a criticar a figura do presidente Dutra. O Dutra, quando soube disso, pediu uma retaliação, pediu uma retratação do governo soviético. O governo soviético retratasse aí ao chefe de Estado brasileiro. O governo soviético se negou, falou que era coisa da imprensa, que não tinha nada a ver com isso, se negou ali a fazer qualquer tipo de retratação. E aí, como uma resposta, digamos assim, como uma retaliação a isso, o presidente Dutra levou essa postura de romper com a União Soviética, mesmo que outros países não tenham feito a mesma coisa. Os Estados Unidos é o maior exemplo, não rompeu com a União Soviética no período, o Brasil rompeu. Então tem esse motivo aí, essa questão ligada à cassação do PCB mesmo, que leva ao rompimento das relações com a União Soviética. Depois, outros presidentes vão relutar em reatar relações com os soviéticos. Se você quiser anotar aí, cara, as relações com os soviéticos elas vão ser reatadas em novembro de 1961, quando o presidente era o João Goulart. Por que os outros presidentes vão relutar em reatar com a União Soviética? Aí tem a ver com medo, aí já meio uma paranoia mesmo no contexto de Guerra Fria, que a União Soviética pudesse se infiltrar no Brasil através de uma embaixada, através de relações comerciais, econômicas, enfim, de qualquer tipo. Beleza? Tem algum aspecto econômico que se uniu ao capitalismo? Em termos econômicos, a gente pode ver uma maior conexão com o mercado internacional. Esse liberalismo do governo Dutra, ele permite que haja por parte do governo uma maior conexão com o mercado internacional, que se exporte e importe mais para outros países. Então, nesse sentido, a gente pode ver, sim, uma relação com o capitalismo, com certeza. O liberalismo ele tem uma relação direta com as práticas capitalistas nesse momento. E a Bruna perguntou por que a cassação do PCB? A cassação do PCB aconteceu com base num argumento de que o PCB era um partido que representava os interesses mais da União Soviética do que do Brasil. Na verdade, foi um episódio específico que levou à cassação do PCB. O PCB ele conseguiu eleger alguns deputados e senadores nas eleições de 45, entre eles estava o Luiz Carlos Prestes, o famosíssimo Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, líder do PCB, do movimento tenentista na década de 20. E um deputado da UDN vai inquirir, vai perguntar ao Luiz Carlos Prestes o seguinte: ô Prestes, peraí, qual é a tua parada aí, cara? Você é do PCB, vocês são ligados à União Soviética, se caso tenha um conflito aí Brasil e União Soviética, vocês vão apoiar quem? Vocês vão apoiar o Brasil ou a União Soviética? E segundo os parlamentares, o Prestes estava dando uma resposta atravessada, uma resposta duvidosa, digamos assim, o que levou uma campanha dentro do parlamento para caçar o PCB. Que o PCB era visto como um partido que, caso houvesse algum risco para a nação, ele apoiaria mais a União Soviética, por exemplo, do que o Brasil. Portanto, ele seria perigoso para a segurança nacional e é por isso que o PCB vai ser caçado em 47. Então vai ter essa desculpa, digamos assim, da associação ideológica do PCB. E só mais uma perguntinha aqui do Leo. Por que o Brasil se uniu mais aos Estados Unidos na Guerra Fria e expulsou os russos do país? Essa associação com os Estados Unidos, ela vai ter alguns motivos, Para começo de conversa, desde o início do século XX, os Estados Unidos eram um grande investidor no mercado brasileiro. Era o país que mais investia capitais no Brasil, era um grande comprador do Brasil, comprava muito café brasileiro. A economia brasileira dependia muito da economia norte-americana. Além disso, ao longo da Segunda Guerra, o Brasil promoveu uma associação muito notável com os Estados Unidos. A associação foi muito clara com os norte-americanos, então havia uma proximidade, uma certa afinidade ali. Além disso, setores mais conservadores da sociedade brasileira viam com maus olhos uma possível aliança com a União Soviética. Os soviéticos eles eram vistos como perigosos, como subversivos, como revolucionários. E os setores mais conservadores viam isso com medo, viam isso com desconfiança. E aí motivou uma maior aproximação com os Estados Unidos, é claro, nesse contexto.